Pois é, esse parecer do PGR, o Dr. Paulo Gonet, foi encaminhado ao Supremo na última quinta-feira. O Supremo julga várias ações contra a lei do marco temporal. Também julga ações de constitucionalidade, que são favoráveis àquilo que foi aprovado pelos parlamentares. Essa decisão do Ministério Público acendeu uma luz amarela no meio rural, que está preocupado com segurança jurídica. Para comentar esse assunto, a gente vai ouvir agora a Gisele Machuca, que é advogada especialista em direito agrário. Gisele, obrigado por se juntar a nós. Esse tema que a gente debate aqui quase todo dia. Quando tudo parecia mais calmo, a gente estava celebrando aqui uma decisão recente do Supremo que derrubou aquela liminar do ministro Edson Fachin, que autorizava a retomada de demarcações, mas o Supremo tinha entendido que a lei, pelo menos com relação àquele julgamento da situação do Paraná, enfim, a coisa foi apaziguada. Agora, o parecer do PGR levanta novamente essa questão de uma lei que já foi aprovada pelo Congresso Nacional. E isso acaba gerando aquele tema que a gente sempre não gosta, que é a insegurança jurídica, né? Exato. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Eu que agradeço. Essa questão é muito relevante, né? Não tem como nós deixarmos de estar falando e comentando a respeito. Traz uma grande insegurança, porque a questão do marco, ela teria sido superada pela lei, né? Que foi aprovada agora no final de novembro, no final do ano de 2023. E o STF volta a retomar o assunto com o recebimento, né, desse parecer. E a gente volta a ter novas discussões sobre a questão da propriedade rural, da propriedade e das demarcações, né, das demarcações que estão aí vigentes, que estão acontecendo aí no Brasil todo. Parece que não é só isso, o PGR também se manifestou sobre outros pontos da lei, não apenas a do marco temporal, mas, por exemplo, da indenização, que no entendimento lá no Supremo a gente viu no julgamento, quando foi julgado o Choclen, em Santa Catarina, de que os produtores só sairiam de áreas que fossem consideradas de povos originários depois de receber todas as indenizações devidas, e isso parece que o PGR também foi contrário. Também foi contrário à construção de estradas, de linhas de transmissão em terras indígenas. Então, a situação ficou um pouco mais confusa agora. Sim, novamente a gente volta a ter o que você respeito da insegurança jurídica, mas até que isso seja definitivamente analisado, permanece a lei. A lei acaba, né, por fim, sobrepondo essas discussões. Em que pese nós termos aí a ação de inconstitucionalidade sobre ela, esse parecer ainda não tem o condão de derrubar a lei até que a gente tenha aí uma decisão definitiva do STF a respeito da constitucionalidade ou não da lei. Deixar isso bem claro para que o produtor também não fique aí apavorado. Nós estamos falando ainda de uma manifestação do Ministério Público que é necessária dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O Ministério Público se manifesta, mas não tem data, não tem nada. O ministro Gilmar Mendes me parece o ministro mais zeloso com relação a esse tema. Ele é o relator que está recebendo essas ações. Eu tenho a impressão de que ele vai fazer audiências. Eu tenho a impressão que isso não é uma agenda para esse primeiro semestre. Não, provavelmente não será uma agenda para ser tratada nesse primeiro, inclusive porque nós temos aí a recente decisão, né, do STF pela manutenção do marco. Então, abriu-se novamente, né, no final do ano as discussões e acredito que, por hora, esse parecer ele vai ser apreciado, vai ser analisado, mas nenhuma decisão, por hora, vai ser tomada até que a gente tenha uma decisão definitiva a respeito da constitucionalidade da lei, né? Ela está vigente, ela é aplicável, então, por hora, mantém-se todas as decisões, né, inclusive a que suspendeu recentemente a questão da posse de Santa Catarina, dos proprietários de Santa Catarina. A questão toda é acompanhar de perto cada lance desse processo, porque são várias fases, né? O procurador se manifesta, depois tem que se marcar uma data, e eu acho que enquanto isso,
como a senhora lembrou, a última decisão do Supremo reconhecendo aí a lei e a vigência do marco temporal, evitou que houvesse o conflito. Então, o que nós temos em mãos nesse momento não há autorização, não se pode invadir terras, não se pode ir para cima da propriedade privada. Enfim, vamos ver como é que o Supremo decide essas questões, porque o Congresso também tem um plano B. Caso haja derrubada da lei, a ideia é fazer uma PEC. Isso, a gente já tem essa PEC, né? Essa proposta de emenda à nossa Constituição Federal para que a gente deixe de ter essas divergências que estão acontecendo entre o Congresso e o nosso Legislativo. Então, a ideia é realmente que a PEC caminhe ainda esse ano para que nós tenhamos, enfim, a paz que a gente busca entre o Legislativo e o nosso Judiciário. Que tem mudado bastante o entendimento, a gente já está acostumado a ver um Supremo que, ao longo do tempo, vai mudando os seus entendimentos sobre diversas teses, né? Essa mesmo da questão indígena eu acompanho desde Raposa Serra do Sol, depois veio Schoklen, tem vindo esses conflitos mais recentes, regionais, envolvendo o Paraná, e agora as ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade da lei. Então, acho que nós teremos ainda uma quadra mais ainda pela frente para até se firmar uma posição. Pelo menos, vamos imaginar que durante 5 anos a gente tenha uma lei valendo, pelo menos. Hoje, se a gente for verificar, as áreas demarcadas, até assim, para contribuir um pouco com a questão, elas representam em torno de 17% do território brasileiro. Se isso se confirmar, se a gente não conseguir estabelecer um marco, nós vamos ter aí praticamente 33% de áreas brasileiras consideradas indígenas. Então, essa questão, ela vai muito além da questão jurídica, né? Ela vai muito além. Tem a questão econômica, né? Tem toda a questão do agro envolvida e a questão da propriedade, que nos deixa bastante temorosos, né? Fiar no poder do judiciário, dos nossos parlamentares, da Frente Parlamentar da Agropecuária e da compreensão de todos que os indígenas precisam sim de assistência, tem 14% do território nacional, ocupam áreas, né, que equivalem a 14% do território nacional, mas estão aí à míngua, precisando de tratamento de saúde, precisam desenvolver atividades econômicas. Eu acho que essas questões talvez fossem mais prioritárias. Como disse o próprio Gilmar Mendes, é certo que alguns indígenas precisam de terras, mas não é esse o problema principal. Também não se pode alcançar aqueles que estão trabalhando na terra, foram de boa fé, compraram ou receberam títulos do Estado, né? Não merecem também ser retirados. Sim, a questão é realmente bastante delicada e da mesma forma que vocês têm esse cuidado de trazer esse assunto tão em voga para todos, a gente compartilha da mesma preocupação, como eu coloquei, né? Não só por questões jurídicas, mas realmente econômicas. Isso acaba interferindo de uma maneira geral. E nos dá bastante receio de como os próprios proprietários, né, estão lidando com as questões, o receio. Hoje você tem ações que, se elas realmente forem consolidadas pelo STF, nós deixaríamos, num comparativo, por exemplo, nós perderíamos em torno de 30 cidades do Mato Grosso do Sul. Essa análise tem que ser feita, né? Ela tem que ser analisada, não tem como. Doutora Gisele, agradecemos imensamente a sua participação aqui no AgroTarde com os esclarecimentos, que a gente se mantém alerta, acompanhando de perto esse tema que, como a senhora disse e ressaltou, e nós sabemos, ele está diretamente ligado à produção de alimentos no Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau.